Olá, passando aqui, né, para mais uma vez a gente está, quando Deus nos toca, nos direciona e a gente começa a andar na direção de Deus, a gente passa por meio de muitos espinhos ainda, meio de lutas, e eu falei com Deus assim. Às vezes a gente deita de um lado, do outro, e eu falo assim, o Espírito Santo, ele nunca nos incomoda, mas ele nos ordena a trabalhar de alguma forma. Eu vejo hoje a internet como, na direção de Deus, como uma janela aberta, né? Para muitos que têm alguma dificuldade até chegar na presença de Deus. E às vezes a gente preocupa assim com o lugar, com o pastor, com os membros, com o ambiente. E hoje o Espírito Santo nessa madrugada veio falar comigo sobre relacionamento. E eu falei assim, como, Senhor, como que eu vou falar? E a gente sente assim, sabe, uma coisa que a gente vai passando pelo uma situação e a gente vai aprendendo cada dia mais. E eu sei que tem gente passando por muita coisa, mesmo a gente servindo a Deus, a gente passa também, porque eu sei que no meio de tanta luta, a gente sabe que só da gente estar respirando já é uma vitória, só da gente estar na presença buscando Deus, alimentando, né? E na palavra diga, né? Diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. E eu fiquei analisando nessa madrugada, fiquei analisando hoje, né? Tá chegando o final do ano. A gente está no meio de uma época política. A gente está chegando, né, às nossas decisões. E eu aprendi que até hoje a gente quer ser independente, mas a gente não quer depender do Senhor. Às vezes a gente quer tomar as nossas decisões. E o Espírito Santo me deu uma palavra que eu tô aqui tão um pouquinho arrepiando. Eu fui tentar ir pro meu quarto, fui tentar ir dormir, orei. Sou uma pessoa que brinco, comunicativa, graças a Deus, onde eu chego, se tem um ou dois que às vezes não sente bem com a minha presença, né? Mas tem aqueles que sentem algo de Deus em mim. E o que eu queria passar para vocês é o que Deus me mostrou. Deus me mostrou alguns versículos aqui de madrugada. Quem vai entrar nessa live, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, na nossa vida por completo, em todas as áreas. E o Espírito Santo me mostrou uma palavra sobre algumas palavras em Provérbio 12, versículo 19. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um momento. No coração, no que maquina o mal, há engano, mas o que aconselha a paz tem alegria. E outra parte também que Deus me deu de provérbio, né? Aí já passa para Provérbio 13, do 12 agora por 13. O que anda com o sábio ficará sábio, mas o que anda com um companheiro ou alguém tolo será destruído. Claro que o Espírito Santo, claro que Jesus, ele deu a gente tanta coisa boa para a gente estar nos direcionado a viajar, passear, desfrutar as coisas da terra com pessoas, né, da nossa família, amigos, pessoas que estão na direção certa com a gente.
porque eu falo assim que às vezes quando a gente anda na contramão, a nossa vida espiritual, ela é como um GPS. Quando a gente faz algo de errado, alguma coisa que atrapalha a gente de continuar caminhando, é como a gente estiver indo na contramão. É como a gente pegasse uma via que não é o caminho que a gente quer andar. E é como o GPS, ele vai reconectar que a gente foi pro caminho errado e a gente vai ter que voltar lá atrás. E quantas vezes a gente tem que voltar para trás porque a gente não está na direção do Senhor? Porque a terra, ela tem muita oportunidade de a gente plantar e colher os nossos frutos, mas também a gente tem muita oportunidade que eu nem falo, né? Algo que tem nos atrapalhado de ir para a presença de Deus. Porque o mundo, ele te dá uma alegria temporária, como eu sempre falo, mas o dono do mundo te dá uma alegria eterna, né? Algo fica. E fora essa palavra, o Senhor me mostrava também entre Provérbio 15, a resposta que eu pedi a Deus, né? Complementando, né? Falando do que tá sobre relacionamento, e ainda tem mais algo que Deus me mostrando. Ô Eliseu, um abraço, Deus te abençoe. Nós estamos aí nessa madrugada, né? Falando sobre o nosso posicionamento, né? Na direção de Deus. E tem um maná pra gente, né? Que a Bíblia é um maná, o que alimenta o nosso espírito. A internet estava reconectando aqui. Então, alimentar a nossa carne, a gente é mais fácil alimentar a carne. Mas quando a gente alimenta no espírito, a gente passa pro deserto, a gente passa no meio de espinhos, a gente passa no meio de julgamento, a gente passa por tanta luta, mas quando a gente está na luta, a gente tem um direcionamento, um posicionamento que a gente vai aprendendo cada dia mais. E em Provérbio também, Provérbio 15, fala assim, 15:2, a língua do sábio adorna a sabedoria, mas a boca do tolo derrama astúcias. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. E esses olhos do Senhor contemplando, nossa gente, eu tô assim, arrepiada aqui. Contemplando o mal e o bom, é tipo assim, não é porque as pessoas, às vezes, o jeito de vestir, de andar, não é porque tá na presença de Deus, não é porque tá buscando Deus, é melhor do que ninguém, não é porque tá no mundo, é pior do que ninguém, não é porque tá fazendo isso, é pior do que ninguém. Porque o Espírito Santo, ele enxerga a gente de dentro para fora. E as pessoas têm passado por uma situação de muito julgamento, né? E eu mesmo, eu tenho passado por isso e pra mim, eu sei o que eu sou em Deus. Hoje eu sei o que eu sou de dentro pra fora no Senhor. Hoje eu não preocupo mais, dói quando alguém te machuca, quando alguém te humilha, mas a irmã do meu pai, minha tia, ela fala assim, a pirraça fica com pirracento. A maldade fica com o maldoso. Então tudo que a gente planta é a nossa colheita, ou uma colheita que pode prejudicar alguém da nossa família, que possa vir nos machucar. E eu aprendi, às vezes, o ferir é para nos cicatrizar também, alguma coisa para nos aprender. E eu olhei também, né, João 4:11 fala da comunhão, fala do amor de Deus, amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Será que nós temos usado o nosso coração, as nossas atitudes? Como que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Julgando, humilhando, machucando? E assim, eu fico imaginando, parece assim que eu vejo o Espírito Santo assim, fez isso com meu filho, e o Espírito Santo, ele anota.
E quando você anota alguma coisa aqui na terra, a nossa borracha, ela apaga, mas a borracha do Senhor não apaga. É uma dívida, é uma boleta que a gente vai só somando. Claro que eu não sou ninguém nessa vida melhor do que ninguém, não sou nenhuma santinha, nunca fui, porque se tivesse santo aqui na terra, a terra já estava estrondada, porque santo está no céu, santo é o Senhor. Jesus salvou, ele foi santo, ele é santo, ele vai ser sempre santo. Eu estou aqui para falar da minha experiência na direção espiritual, da minha experiência no meio de tanta luta. E eu aprendi também que quando a gente está no meio do mar, quando a gente está passando por uma luta, tudo tem, às vezes, um processo. E todo processo nasce um propósito. E esses dias o Espírito Santo falou comigo assim: as pessoas, claro que eu prefiro obediência do que sacrifício. Mas, e quando foi hoje, veio um aguçar no meu ouvido. Mas também, o sacrifício, mas também, o sacrifício gera obediência. Mas qual que é esse sacrifício que Deus quer? Qual que é esse sacrifício que o Espírito Santo está esperando da gente? A porta, né, para você ir para o altar, tem os dias, horários, está aberta. Mas será que a gente tem sacrificado aquela pessoa que chega na hora da gente ir para a presença de Deus? Será que a gente tem entregado o que é de Deus no altar? Porque o altar não fica devendo nada para ninguém. O altar não é uma caderneta de poupança. O altar é um lugar da gente ter uma fidelidade com Deus, para ver qual é a nossa fidelidade. O altar, ele tira o devorador, o destruidor, o cortador, o migrador, o gafanhoto. O altar, nessa parte de dízimo, mas na parte de oferta, ele nos livra do caminho sanguinário, ele nos guarda também. Às vezes a gente oferta tanta coisa ruim, oferta a nossa maldade de coração, nosso julgamento. E quando você oferta no Senhor, ele te guarda de uma maneira, ele traz o retorno. Se o dízimo tira o devorador, o destruidor, o cortador, o migrador do gafanhoto, a oferta, ela te protege, ela te prospera, ela te guarda, ela te livra de algumas coisas, ela te dá decisões. Então, assim, são como a nossa mão. Nossa mão, quando a gente junta, é melhor duas mãos juntas do que uma sozinha. Porque se você tiver duas mãos, é mais firme de você pegar as coisas. Então, assim, nós tem tanta dificuldade, às vezes, para ir para a presença de Deus. E, assim, a gente, claro, fala assim, mas o pastor tal, mas aquela igreja tal. A gente vê, realmente, mas todo lugar vai ter algo que nos incomoda. Às vezes, até mesmo que o inimigo tenta lutar, que a gente dê uma brecha para incomodar. E o que Deus me fala? Relacionamento comigo, Giovana. Relacionamento. Porque quando a gente tem um relacionamento, seja matrimonial, seja sentimental com alguém, seja profissional, seja um relacionamento principalmente com Deus, quem planta colhe. Como que a gente está cultivando o nosso relacionamento com Deus? Como que está a nossa presença em cima do altar? Aliás, vindo do altar, como que está a nossa presença na frente do altar? Nós estamos buscando unção ou nós estamos buscando troca, breganha? E quem busca, quem bate, Deus abre. Então o que o Espírito Santo faz assim? Ele está esperando o que nós quer entregar para Ele. Se Ele já deu o maior, foi a vida de Jesus para sacrificar. Deus perdoa o pecador, Ele não perdoa o pecado. Ele perdoa o pecado, Ele não perdoa as nossas negligências, Ele já perdoa e a gente continua fazendo. Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado. Ele nos ordena que, como foi, né, a passagem daquela mulher, que ele falou assim, quem não tem pecado, né, atira a primeira pedra. Quem estava com pecado realmente? É a mulher samaritana que estava com pecado? Eu estou aqui arrepiada,
Ou é as pessoas que estavam... Porque ela arrependeu, então ela limpou. Então, se ela baixou e sobre se julgar na presença do Espírito Santo e pedir perdão, e joelhou ali no meio entre aquelas pessoas, e aquelas pessoas ali cheio de pedra julgando, por que o Espírito Santo falou assim? Por que Jesus falou assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra? Só que nós somos pecadores. Nós pecamos por atos, pensamentos, por julgamentos, por algumas coisas que não agradam o Senhor. Mas todo dia, quando a gente vai para a presença de Deus, a gente vai libertando desse pecado. A gente vai morrendo o nosso eu, e a gente passa a deixar ser mais a voz do Espírito, passa a obedecer mais. Então, se a obediência gera sacrifício, né? O sacrifício também gera obediência. É como eu falo, a mulher e o homem. É como duas pessoas. Se um cair, fala na palavra, o outro levanta. Será? Quem nós tem levantado? Será como que está a nossa vida? Como é que está nosso amor com Deus? Na parte de... Se não me engano, tenho quase certeza. Provérbio falando sobre essa parte, aquele que anda com o sábio, o mais sábio fica, o que anda com o tolo se acabará. Então eu fico pensando, a galinha, se ela acompanha pato, ela vai morrer afogada. Porque o pato, ele consegue caminhar e bater asa, ele consegue nadar, mas a galinha não. Ela veio preparada para ficar fazendo o que ela tem de fazer. Ela só pode ciscar. Ela tem asa, mas não voa. Ela bate uma certa altura quando ela tem um pouquinho de força, mas ela não vai conseguir voar. O pato, por que faz assim, galinha que acompanha pato morre afogado? Esse ditado, né? Que isso não... As pessoas confundem o ditado com as coisas que estão na Bíblia. Isso é um modo da gente articular sobre a presença de Deus. É melhor estar no mundo cheio de pessoas que quando você está bem com você, ou está dentro da presença do dono do mundo, que é buscando, nos limpando, nos lavando. Quem está sujo, falando a palavra, para Deus suja mais. Quem está limpo, limpa mais. Se a gente sabe que nossa vida é como um GPS na direção de Deus, quando a gente perde a rota, a gente volta lá para trás. E quem anda para trás? Quem quer andar para trás? Eu fico pensando assim, se eu tivesse a força na direção de Deus que eu tenho hoje, eu já estava muito bem. Não questão de coisas materiais. Eu falo assim, a gente tem hora que a gente atrasa as coisas que Deus tem pra gente. Porque Deus fala que tem livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é pra gente fazer o que não é pra nós. É pra gente ter livre-arbítrio, assim, habitar na casa do Senhor. Ser livre com o Senhor. E a gente não, a gente quer andar na contramão. E a gente paga um preço. Eu fico pensando assim, quando a gente tem pessoas pra estar, como eu já estive, né? Assim, na gandaia, quando eu saía, aproveitava. Eu falo assim, meu Deus, é uma alegria temporária mesmo. Outro dia você acorda, algo está te faltando. E eu fico pensando, quando Deus fala assim em Efésios, na parte Efésios 5:28, que é bom que o marido ame sua esposa, e quando em Provérbio também fala, né, sobre a mulher tola, né, Provérbio 14, fala assim, toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. E Espírito Santo, assim, quanta mulher tem derrubado o casamento, mas mulher aqui, esse casamento também é com o Senhor. Fala de mulher e vamos simplificar. E de homem. Tem homem que ele tem uma mulher boa dentro de casa, ele tem o melhor. Claro que relacionamento, hoje a gente está falando de relacionamento
com Deus, com amigos, com pessoas que no trabalho, com o que você cada dia anda. Claro que quando você tem uma índole boa, você tem um relacionamento bom. E quando a gente busca a presença de Deus, do Senhor, você vai se alimentando mais. E nessa madrugada eu fui tentar deitar ali no meu quarto, virei para um lado e para o outro, e o Espírito Santo assim, levanta, vai lá, tem alguém que precisa ouvir minha voz. Que eu diminua nessa madrugada, que o Espírito Santo apareça. Claro que agora eu estou aqui parecendo como uma, né, imagem e semelhança de Deus, mas que eu tenho certeza que minha boca, algo de Deus está sendo feito aqui, algo do Espírito Santo, porque Deus usa do jeito que Ele quer. As pessoas dizem, nossa, mas a Giovana é louquinha, a Giovana é doida. É sim, só tem o meu jeito assim de brincar, de falar. Esse jeito doido é que Deus faz eu confundir quem é sábio. As pessoas que se acham sábio demais. Não é sábio, como fala aqui, que quem anda com sábios sabe mais, quem anda com tolos se atola mais. Igual eu acabei de falar. Tá ali em Pompanha Pato, morre afogada, se atola no barro. E essa terra, o que tem aqui na terra? Barro, tem barro demais. Claro que no meio do barro também, da profundidade, vem ouro. Mas que ouro é esse? É cada dia mais ganhando, é cada dia mais na presença de Deus. Às vezes a gente incomoda assim, porque essa igreja, é bonita, ou essa igreja é simples, ou tem 2 pessoas. Mas e a igreja do nosso coração? Como é que tá essa igreja que somos nós? Porque a igreja é um templo, é um lugar que está pronto lá, mas tem algo diferente, que aqui na internet, aqui nessa janelinha a gente não vai conseguir achar. É o fogo do Espírito Santo, é o calor do Espírito Santo, é o abraço do irmão. Amai Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui a gente já vê que fala de relacionamento, fala do homem marido. Efésios 5:28, do marido que ama a sua esposa. Fala da mulher tola também. Então quer dizer que não está falando só do homem, não está protegendo, Deus não está protegendo homem e mulher, somente mulher ou somente homem, não está condenando nenhum. A mesma hora que o Espírito Santo, que Deus mostra na Bíblia pra gente, Efésios 5:28, marido ama a sua esposa, não. Mas está falando que a mulher sábia edifica um lar e a tola derruba com as próprias mãos. Então, se juntar, a gente vê o relacionamento. Eu fico pensando, quando a gente dá um exemplo aqui também, que é na direção de Deus. Quando a gente soma, a gente multiplica. E quando a gente consegue multiplicar, a gente consegue dividir. Porque se a gente multiplica e divide, a matemática, eu falo que a matemática já é uma matéria do Senhor, até aqui na terra. Se a gente multiplica, soma ou multiplica, a gente consegue dividir. Mas quando você só quer para você vai dividir com quem? Quando se um cai e o outro levanta, Deus está falando de união, de relacionamento. Se a gente também não tem relacionamento com Deus, a gente não tem união com o céu. A gente não tem união, porque a união aqui na terra, com pessoas que só te procuram, só gosta de você no mundo, só quer destruir a sua vida, só gosta de você pelo que você tem, isso não é amor ao próximo, não. Isso é amor a si mesmo. E quem não ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo ou a si mesmo, é porque não ama o próximo. Eu fico pensando, tá na hora da gente analisar aqui, principalmente aqui, porque o Espírito Santo, ele sabe que os olhos do Senhor, ele está em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Fala de Provérbio 15:3. E quando eu fui olhando o provérbio aqui, Deus foi falando de Efésios, Deus falou de João 4, a comunhão, a 4:11, fala do amor de irmãos, amor, sabe? O amor está esfriando entre os irmãos. As pessoas, mesmo assim, às vezes, na presença de Deus, elas se acham engrandecidas, elas se acham grande. Eu aprendi. Eu vou para Deus para cada dia mais. Para mim, cada dia mais, tomar a água que o Espírito Santo tem, matado a minha sede. E na palavra, a gente vê
que, como fala de relacionamento, tem um ditado: diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não que a gente está julgando pessoas, mas tem pessoas que não querem nada com Deus, não quer nada com Jesus, não quer nada com o Espírito Santo, só sabe julgar, sabe? Servos do Senhor, servas do Senhor, pessoas, mas está na igreja, mas vale nada, foi mundana. Aqui, eu fico pensando, é como quem não tem pecado, quem não peca, nós pecamos todos os dias. Se a gente não tivesse pecado, a gente estava aqui não. A gente já tinha feito como alguma criança, exemplo, há poucos dias na minha família, veio uma criança, ficou 11 dias, veio e passou pela terra só. Mas é o que? É um anjo do Senhor. Vem, aonde Deus tem algo, Deus tem que trabalhar, Deus tem que movimentar para a pessoa ver que Deus toca. Tudo é do Senhor, nós somos do Senhor. Isso aqui é matéria, isso aqui acaba, isso aqui desmancha. E quando esses dias eu fui eu fui aqui mesmo, no Vale do Ipê, né? No cemitério aqui no Lafayette, eu fiquei pensando. Aí meu tio virou e falou assim: Giovana, eu vi lá a caveira do seu tio, do meu outro tio, outras pessoas da minha família que já foram, e o caixão já desmanchou, tá assim, tá assado. Aí eu fico pensando, tem gente que tem tanta coisa, mas fica tudo aí, a traça come. Mas às vezes tem tanta coisa, mas não tem o principal, que é tudo, é ter relacionamento com o Senhor. E cada dia mais a gente tem que pedir direção para Deus. Tá chegando a eleição, tá chegando Copa, tá chegando festas, tá chegando algo, várias coisas, tá chegando também tanta coisas ruim, e cada dia mais o inimigo ele tem lutado. O bem e o mal, ele anda junto às vezes. Às vezes a gente tem hora que pensa mal, e o Espírito Santo, quando você tem ele, o nosso bem com o coração limpo prevalece. Se alguém faz alguma coisa com você, se alguém te julga e você tá com o coração limpo, ou de repente você pede perdão, mesmo que eu já passei por isso, e a pessoa tá com maldade com você, você tá livre. Se a pessoa não te perdoou, Deus já te perdoou, ali a dívida agora não é sua mais, a boleta não é sua mais. A boleta fica com quem não abriu perdão. Porque se Jesus nasceu para perdoar, Jesus nasceu para vir para nos salvar, o que nós tem feito? Por que a gente tem julgado? Por que a gente tem maltratado? Por que a gente tem humilhado? Por que a gente tem feito tanta coisa nessa terra? Por que tem homens que machucam? Tem homens que agridem mulher? Tem mulheres que ficam nervosa também, não tem sabedoria, começa a virar uma tola. Todo relacionamento tem luta, tem prova. E quando eu falo às vezes, quando a gente passa por uma prova, a gente tem uma prova, a gente passa por um exercício, a gente erra, a gente aprende mais a ser preparado para essa prova. E essa prova, quando a gente erra também, na próxima a gente aprende a melhorar mais. Todos os dias vamos viver uma prova. Aí a gente tem o professor que ele dá nota. A gente tem um médico dos médicos que nos cuida da nossa saúde. Nós temos o melhor cirurgião, nós temos o maior advogado, que esse olha tudo que está injusto com a gente. Esse é Deus de justiça, é Deus que acerta, é Deus que consola, é Deus que ama, é Deus que cuida, é um Deus que nos fortalece, é um Deus que nos guia. Mas a gente tem que nos direcionar, nos posicionar na direção do Senhor. E nesse momento, nessa madrugada, eu não sei qual horário agora, e deve ser quase 3 horas da manhã, se já não é. Quantas horas, Taylor? 8 para as 3 da manhã. E assim, eu tenho já uma vida com Deus que há muitos anos, e há um bom tempo de lutar. Por mais que as pessoas me julgam, que eu aprendi quem eu sou em Deus. Para mim dói, porque a gente também é de carne, né? A gente tem sentimento. Mas eu aprendi, cada vez que alguém tenta te jogar uma pedra, essa pedra faz falta para essa pessoa. Construir o castelo, até mesmo na construção.
E eu aprendi que nós temos que orar pelos nossos pastores. A gente tem que orar, seja para alguém da Igreja Católica, porque Deus não é religião. Lá no céu não vai ter placa de igreja. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. A gente vai aprendendo, é um alimento diário. E cada vez que eu vou para a presença de Deus, eu estou aqui para compartilhar com vocês. A gente alimenta mais. Essa madrugada, eu tô com um grande amigo meu, uma pessoa assim que eu vejo muita bondade nele também, eu já conheço há muitos anos, o Eliseu. E assim, eu sei que Deus está na vida dele. É um homem que a gente vê uma sabedoria, um homem trabalhador, uma pessoa. Só um exemplo, que nessa madrugada está posicionado a ouvir. Não a Giovana que é amiga, mas a Giovana que ele já conheceu. E ele já conhece. A Giovana que saía, ficava procurando alegria onde não tinha, né, Eliseu? E assim, mesmo na presença de Deus, a gente tem umas coisas ainda que machucam a gente. Mas só que é muito melhor passar pela luta e pela prova na direção de Deus. Porque a gente sabe que esse mar vermelho ele vai passar a gente. E a gente consegue passar. Do que tá no meio de pessoas que não tem amor pra gente. Só quer derrubar, só quer debochar, ou às vezes quer dar a gente por algo por interesse, por troca. E Jesus não quer trocar a gente com nada. E Jesus não é ganhador. Jesus não tem mimimi. Jesus, ele quer que a gente faça a vontade dele. E Deus tem me mostrado muitas coisas que até agora, assim, nem tudo eu posso ficar falando aqui, porque não é tempo de Deus. Deus tem me mostrado muitas coisas, assim, até pensamentos ruins. Eu, graças a Deus, hoje, cada dia mais eu tô tendo uma visão mais aguçada, um ouvido mais aguçado. Eu tô conseguindo espiritualmente me entregar mais. Só eu que sei que todo mundo não é porque serve Deus. Deus fala, no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele quis dizer que a gente vai passar pelo vale, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por isso. Mas a gente passando com o Senhor é muito mais seguro. Então nessa madrugada, que a gente aprende cada dia mais. Poder compartilhar, de repente essa live pode ser alimento para alguém que está passando por um relacionamento abusivo, um relacionamento de amizade machucando, um relacionamento de pessoas que Deus já tirou do caminho, a gente está buscando para trás, colocando no nosso caminho pessoas que Deus não quer a gente. Tem pessoas que, graças a Deus, antes eu ficava triste quando algumas pessoas saíam do meu caminho. Agora, de um tempo para cá, o que é de Deus permanece, o que não é de Deus, Deus tira. E Deus coloca novas pessoas, coloca uma nova família. E eu falei com Deus assim, nossa, como que é bom. E João 4 fala assim também, versículo 24. Deus é espírito, ele importa o que adora. O que adore em espírito e em verdade. E quantas vezes eu gosto, assim, hoje de time. Eu tenho um time, assim, que eu tenho carinho. Mas eu aprendi, quando eu gritava pelo um time, eu não tinha vergonha. Hoje, às vezes a gente vai na igreja, quando eu dou um glória a Deus alto, a gente incomoda algumas pessoas ainda. Mas eu sei que eu não estou fazendo pelas pessoas, eu estou fazendo pro Senhor. Eu ficava assim, com vergonha de carregar a Bíblia, vergonha de falar de Deus. Hoje eu tenho orgulho, hoje eu tenho assim, sabe, é uma coisa maravilhosa. Eu queria cada dia mais, e eu peço a Deus cada dia mais, Senhor, me direciona, me dê sabedoria, seja aonde o Senhor me colocar. Porque que nós estamos vivendo hoje, muitas mulheres hoje, assim, se posicionando, não diminuindo ninguém. Porque tem homens que, como não está direcionado a Deus, ele se corrompe, ele cai mais fácil. E a mulher, ela é mais de joelho, ela é mais de jejum, ela é mais de oração.
E por isso que Deus fala que o homem é mais, a mulher é mais sentimental. O homem, ele é um pouquinho mais carnal. Mas o homem que está fora da presença de Deus. Porque o homem de Deus, ele é sentimental como uma mulher, como uma criança. É diferente. E eu fico pensando assim, é tão bonito a gente ver um homem de Deus no altar, um homem de Deus na direção de Deus, dentro da presença de Deus. E hoje poucos homens quer estar na presença de Deus, quer estar ali com o Espírito Santo, quer buscar, quer alimentar. Porque Deus, ele não tem preço, ele não tem, sabe, ele dá tanta direção, tanta resposta em relacionamento, como eu falei de relacionamento, de comunhão, do que a gente tem passado nessa terra. A gente está vivendo várias vezes assim uma parte de Apocalipse. Só um minutinho. A gente está vivendo, eu fico olhando por esses dias que eu fico observando, sabe? Porque eu já sei o que o Espírito Santo me fala, pelo meu ouvido, pelo meu coração, pelo meu ver, pelo meu sentir. Aí eu fico pensando assim, quanto homem que quer uma mulher direcionada na presença de Deus? Quanta mulher que quer um homem direcionado? Isso fala de relacionamento. A pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela tem tudo. Ela tem um outro posicionamento. Porque é outro nível, por mais que alguém te faça alguma coisa, quando eu era assim, mais livre, sabe? Que eu tinha minha liberdade, né? Entre aspas, assim, demais. Eu fazia o que eu queria, mas tudo tem um preço. E quando você faz o que Deus quer, começa a te ordenar, você vê diferença, você vê autoridade, você vê o Senhor como seu pai. O pai mesmo, com amor, com respeito. E o pai sempre dá o melhor pro filho. O pai, ele não breganha com o filho. O pai, ele sabe quando ele quer colocar o filho de castigo, quando ele quer acertar algo que o filho tá fazendo algo errado. Assim é a mãe, né? Assim somos nós, mãe. Eu já sou, né, tenho uma filha, moça, e eu tenho um rapazinho. Eu falo assim, né? O meu bebê ainda, de bebê para minha criança maravilhosa. Tem a Joyce e o Taylor, são 2 filhos assim, presente do Senhor. E Deus tem dado muito presente pra gente. Os nossos filhos, nossa família, os nossos amigos são presentes do Senhor. E presente a gente compartilha quando o presente é bom. Quando a gente ganha algo de Deus, a gente fala assim, nossa, dá um exemplo. Que linda esse marcador de texto. Nossa, que perfeito. A gente pega, quer. É igual a gente tem a nossa filha. As pessoas, nossa, que filho maravilhoso, que filha maravilhosa que você tem. Mas eu sei as lutas que foram, as lutas que eu passo. Mas toda luta, não tem como o soldado sair da luta sem vitória. Quando não é vitória de alguma forma, é vitória de lutar, é vitória de tentar, é vitória de persistir. Isso pra mim já é vitória. Porque vitorioso não é quem chega no pódio. Vitorioso é aquele que lutou também, é aquele que tentou chegar. É aquele que as pessoas falam assim, às vezes assim, julga o outro, lá, quem é? Quem tá fazendo live? Mais quem? Essa aí nem é usada não. Sabe, é tanto mimimi, tanto julgamento que as pessoas fazem de mim ainda, falam de mim. E hoje eu aprendi, quanto mais falo, eu sou igual uma clara de ovo, mais eu cresço no Espírito. Mais eu subo, falando, pai, eu tô aqui. E o Espírito Santo vai só anotando. E ele não anota somente com lápis, ele anota com uma caneta de fogo. Ele anota e não tem como apagar. Se você pegar um corretivo para apagar a caneta, a mancha fica ali. Então, não é como um lápisinho que você faz uma prova, desmancha e faz de novo. A caneta do Senhor é uma caneta de fogo.
É uma caneta que escreve o que Ele tem para te entregar, o que você faz, o que a gente faz, o que a gente julga, o que a gente humilha. Porque a pessoa que humilha alguém, na verdade, ela que fica com humilhação quando ela não perdoa. Ela que machuca alguém, ela que fica com a ferida aberta, se achando grande. Então fica a maldição para aquele que não perdoa e a bênção para aquele que pediu perdão. Perdoa, mesmo que você não fez nada, mesmo que as pessoas te julgam. Importante que sabemos quem somos com Deus. E tem pessoas que, infelizmente, tem que deixar nas mãos do Senhor. E eu aprendi que cada mês, cada ano que passa, eu falo com o Senhor. Cada dia mais eu quero aprender. Eu aprendo, porque Deus não olha a religião. Deus olha isso aqui, ó. Por isso que na palavra aqui Deus já me mostrou. Eu fui conversando e fui abrindo, e Deus foi me mostrando que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Falou de coração, falou de amor, nós resumimos aqui como relacionamento. Que nessa madrugada os anjos do Senhor venham te visitar. Que nessa madrugada, início desse mês de setembro, que Deus venha te dar um relacionamento com Ele. Que Deus venha te dar uma aliança de terra e céu e terra. Devemos aliançar com o Senhor. Que aqueles que servem o Deus que a gente busca, os servos do Senhor venham cada dia mais ser trabalhado, ser mais posicionado, protegido. Que a gente tem que orar com o servo do Senhor também. Porque as pessoas acham que um pastor, um padre, qual religião que seja, a gente só quer ir e julgar tudo em cima. Eu fico pensando, eu já trabalhei mineradora e Deus me deu sabedoria nessa área. Como você arrancar aquele minério e buscar, e estourar, e levar, e pôr no caminhão, ir lá e descarregar. A gente quer pegar a nossa carga e jogar só no pastor, buscar um servo de Deus, seja um padre, seja quem for. Que cada um com a sua fé, Deus é um só, nós somos todos irmãos, Deus não é Deus de religião. Só que será que a gente está julgando no lugar certo? Será que a gente não está entulhando os nossos postos? Será que os nossos postos de água, será que não estamos tomando água suja? Sendo que nós podemos tomar água do Espírito. Porque para a gente tomar essa água que ela passa por limpeza, até chegar no nosso filtro, ou às vezes, né, essa água estava suja. E ela passou por um processo. Nós também passamos por processo. Então, assim, caminha. Continua na direção. A direção do Senhor, ela é para cima, é na direção. Eu nunca vi falar que a direção do Senhor é para baixo. É para cima. Tudo vem do alto. Para ter movimento na terra tem que vir do alto. A chuva vem do alto. O vento. Eu nunca vi vento vir da terra. O frio, ele não vem de baixo, ele vem de cima. O calor vem do alto. O sol não nasceu embaixo. A lua, a claridade, tudo vem de Deus do alto. E o que a gente tem agradecido? Eu fico assim, eu agradeço. Mesmo no meio de tanta luta, no meio de tanto julgamento, quanto mais julga a gente, quanto mais as pessoas. As pessoas estão incomodando, porque é fácil incomodar com o outro. É porque a gente está incomodando algo que a gente não consegue fazer, então está incomodando. Mas incomodar nesse lado para o Senhor, que continua incomodando. Do jeito que tem pessoas, se acha boazinha. Todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós somos falhos. Mas a gente tem que procurar cada dia mais nos olhar de dentro para fora e se julgando para fora. Quando a gente está passando mal, a sujeira vai para fora, de algum modo vai para fora. Ou a gente descarrega de alguma maneira, né, no banheiro. Não vai ficar nada dentro de nós sujo. Então é assim, cada dia mais que você busca o Senhor, você vai se alimentando, você vai se limpando. E
Deus tem um propósito. Porque senão a gente não estava aqui nessa madrugada. Que os anjos do Senhor nessa madrugada possam cada dia mais cuidar, honrar, entrar em todas as áreas no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento de amizade, sentimental, familiar, ministerial. E cada dia mais que os anjos do Senhor venham nos guardar e nos direcionar na direção de relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Um grande abraço nessa madrugada, que cada dia mais Deus faça moradia, que Deus visita o nosso lar, visita o nosso coração, visita a nossa carne, o nosso espírito, a nossa alma, e vem cada dia mais nos revestir, cada dia mais nos guardar, nos livrar e agradecer por tudo, porque não existe vitória sem luta, mas não existe luta também sem vitória. Um grande abraço, obrigado, viu? Obrigado, que cada um que entrou aqui, que Jesus possa abençoar mais e mais. Obrigado, Eliseu, que Deus te abençoe. Obrigado a todos que entraram, que eu não vi ainda, porque às vezes eu tenho alguma dificuldade assim, às vezes da gente ver só o Facebook mostra algumas pessoas depois pra gente. E se esse vídeo de hoje, na direção de Deus, te serviu para algo, fica livre como plantio do Senhor, plantar para alguém, busca alimentar. Igual sempre, aonde que hoje eu não estou aqui fazendo propaganda de nada, aonde Deus me mostrou esse altar, nós temos milhões de igrejas no mundo. Vai por uma presença de Deus, vai buscar no altar o fogo, aquecer o espírito, que é aquecer no cobertor, aquecer a nossa carne é muito fácil. Hoje eu vejo esse encontro de pastores que tem na igreja lá na Aliança em Cristo, tanto de pastores que vêm de todas as cidades, outras pessoas ali, que são pastores, líderes e fominhas da palavra. O que Deus preparou, o pastor Rodrigo Cajado e a Tamara tá dando essa bênção, esse presente de Deus pra gente ali, para alimentar a comunhão junto, pastores de outros lugares. E Deus fala que nós todos somos uma só família. Então toda segunda-feira de cada mês, às 18h30, ali na Aliança em Cristo, no bairro Senhor, a gente tem esse café de pastores, líderes e fominhas, aonde que foi escolhido. Olha o que Deus fez na nossa cidade, Conselheiro Lafayette. Quantas cidades, em vários lugares é feito, mas isso é tudo direcionado, é marcado na direção de Deus. Não é chegar e a gente achar que vai fazer um café de pastores. É tudo alinhado de céu e terra e céu. Então, se alguém entrar nessa live, tiver interesse, cada segunda-feira do mês, seja pastores, seja qualquer pessoa que quer ser fominha da palavra de Deus, quer se alimentar da palavra de Deus. Uma comunhão maravilhosa, começa às 18h30, né? É um jeito da gente comunhar junto ali entre pessoas e depois entre irmãos, e logo depois às 18h30 começa, logo depois às 19h30 já começa a palavra, e é muito bom, sabe? Eu vejo o carinho que as pessoas estão lá dentro da presença de Deus fazendo aquele lanche, aquele carinho, sabe? Os pastores ali passando a alimentação que eles têm pra gente, juntando ali, sabe? Aquele juntar do Senhor. E quem se junta não espalha. A gente tem que espalhar, é a palavra do Senhor, é o alimento do Senhor. É diferente, não espalhar do irmão. O amor, temos que espalhar o amor, não espalhar a ingratidão. Então, nessa madrugada, que sirva de algo, serve para mim cada dia mais, e para você que entrou, para você que precisa. Que Deus venha abençoar em todas as áreas da sua vida, viu? Grande abraço. Beijo.